Afinal, Deus existe ou não existe? 30 argumentos que podem virar sua visão de mundo. A discussão sobre a existência de Deus nunca saiu de cena, pelo contrário, era de uma ciência avançada, inteligência artificial, exploração espacial, acesso imediato à informação. A pergunta continua a mesma e talvez ainda mais provocadora. Deus existe ou não existe? Para alguns, a resposta é óbvia, para outros, é impossível acreditar em algo que não pode ser provado. Entre esses extremos, há milhões de pessoas tentando encontrar sentido entre fé, razão, dúvida, experiência pessoal. Nesse artigo, você vai conhecer 15 argumentos usados por quem defende que Deus não existe e 15 argumentos usados por quem acredita que Deus existe. A proposta aqui não é impor uma crença, mas apresentar aqui de maneira clara e impactante os principais pontos desse debate que atravessa séculos e continua moldando as consciências culturais e civilizações. Vamos lá, nossos 15 argumentos usados para defender que Deus não existe. Primeiro, não existe prova científica direta. O argumento mais conhecido é simples. Não há evidência empírica verificável da existência de Deus. Deus não pode ser pesado, medido, fotografado ou reproduzido em laboratório. Para os céticos, isso enfraquece profundamente a sua credibilidade como realidade objetiva. Segundo, o sofrimento do mundo parece incompatível com um Deus perfeito. Se Deus é infinitamente bom, poderoso e conhece tudo, por que permite tanto horror? Crianças morrendo, fome, guerras, doenças cruéis, tragédias naturais e sofrimento sem sentido parece contradizer a ideia de um ser supremo justo e amoroso. Terceiro, a ciência explica que antes era atribuído a Deus. Muitos fenômenos vistos como milagres ou ações divinas ganharam explicações naturais ao longo da história. Isso fez crescer a ideia de que Deus foi sendo usado para preencher lacunas de conhecimento. 4. Religiões demais, verdades demais. Se há tantas religiões com crenças incompatíveis entre si, como saber qual está certa? Para muitos, essa daí é uma multiplicidade, indica que as imagens de Deus são construções culturais humanas, não revelações absolutas, né? Quinto, textos sagrados refletem época e cultura. Livros religiosos contêm passagens marcadas por contextos antigos, visões de mundo limitadas e até contradições internas. Isso leva a alguns a concluir que foram escritos por seres humanos comuns e não inspirados por inteligência divina perfeita. Sexto, Deus pode ser uma necessidade emocional. Há quem diga que Deus nasce do medo humano da morte, da solidão e do caos. A fé, nesse sentido, funcionaria como consolo psicológico diante de uma existência frágil e incerta. Sétimo, se Deus existe, por que se esconde? Muitas pessoas sinceras buscam Deus e não encontram resposta alguma. Esse silêncio é interpretado como sinal de ausência. Se Deus quer ser conhecido, por que não se manifesta de forma inequívoca? Oitavo, a moral não precisa de religião. É possível ser ético sem acreditar em Deus. Cooperação, empatia, senso de justiça e convivência social podem ser explicadas por evolução biológica, cultura e razão. 9. Experiências religiosas podem ser ilusões.
Sentir algo sagrado não só é prova que Deus exista. Emoções intensas, estados alterados de consciência e condicionamento cultural podem ser explicações de visões, revelações e êxtases espirituais. Décimo, o universo não parece feito por nós, para nós. O cosmos é imenso, hostil, quase totalmente incompatível com a vida humana. Isso desafia, né, a ideia de que tudo foi feito com foco especial no ser humano. 11. Atributos divinos entram em conflito. Como conciliar a consciência com o livre-arbítrio pleno? Como unir justificar a absoluta misericórdia ilimitada? Para alguns filósofos, a ideia de Deus contém contradições difíceis de resolver. 12º, as hipóteses de Deus podem ser desnecessárias. Pela lógica da simplicidade, se o universo pode ser explicado por leis naturais e processos físicos, não haveria a necessidade de adicionar um ser sobrenatural como explicação extra. 13º, a religião já serviu como ferramenta de dominação. Ao longo da história, instituições religiosas foram usadas para controlar populações, justificar guerras e impor obediência. Isso reforça para os críticos a ideia de que Deus foi, muitas vezes, uma construção de poder. 14º, milagres carecem de comprovação rigorosa. Relatos milagrosos normalmente dependem de tradição, testemunhos e fé prévia. Para o olhar cético, eles não resistem ao mesmo critério exigidos para outras alegações extraordinárias. 15º, não há consenso entre os próprios crentes. Se Deus fosse uma realidade claramente acessível, talvez houvesse muito mais acordo entre as pessoas, mas o que existe é um cenário de divisões, interpretações opostas, disputas religiosas constantes. Por último, argumentos usados para defender que Deus existe. Primeiro, tudo que começa a existir precisa de uma causa. Se o universo teve começo, o que o causou? Para muitos filósofos e teólogos, a existência do cosmos aponta para uma causa primeira, fora do tempo, do espaço e da matéria: Deus. Segundo, o universo parece ajustado com precisão absurda. As constantes físicas são tão específicas que pequenas alterações tornariam a vida impossível. Esse ajuste fino é visto por muitos como um sinal de intenção, não de acaso bruto. Terceiro, valores morais objetivos sugerem uma fonte superior. Quando dizemos que certas coisas são realmente erradas, não apenas desagradáveis, estamos apelando para algo além da opinião individual. Isso pode apontar para uma base moral transcendente. Quarto, a ideia de um ser máximo aponta para a sua existência. O argumento ontológico sustenta que um ser absolutamente perfeito não poderia faltar em existência, pois isso seria uma imperfeição. É um argumento abstrato, mas historicamente influente. Quinto, o universo é racionalmente compreensível. A realidade não é puro caos, ela possui estrutura, ordem, regularidade, coerência matemática. Para muitos, isso sugere a inteligência na origem de tudo. Sexto, a experiência de Deus é real para bilhões. Pessoas de diferentes épocas e culturas relatam encontros espirituais transformadores e ainda que subjetivas, essas experiências são entendidas por crentes como evidência concreta da presença divina. Sétimo, a consciência continua sendo um mistério profundo. A matéria por si só explica a experiência interior.
O fato de existir percepção, autoconsciência, subjetividade leva muitos a pensar que a realidade é mais do que simples processos físicos. Oitavo, o ser humano busca o infinito. Desejamos significado duradouro, verdade absoluta, amor pleno, transcendência. Para os teístas, esse desejo não é acidental. Ele seria um indício de que fomos feitos para algo maior. Nono, o contingente aponta para o necessário. Tudo que existe no mundo parece depender de outra coisa. Isso leva ao argumento de que Deus deve haver um ser necessário, que existe por si mesmo, sustenta todos os demais. Deus. Décimo, por que existe algo em vez de nada? Mesmo que a física descreva o início do universo, a pergunta mais radical permanece: por que a realidade? Deus surge como resposta metafísica aos fundamentos do ser. 11º, a crença no divino é quase universal. A ideia de uma realidade superior aparece em praticamente todas as civilizações. Isso pode indicar que o ser humano percebe algo real e não apenas fantasia coletivamente sem motivo. 12º, a fé transforma vidas de maneira profunda. Conversões, libertação de vícios, reencontro com o propósito, capacidade de perdoar e reconstrução de vidas são vistas como sinais concretos da ação de Deus. 13º, a beleza aponta para a transcendência. A experiência da beleza profunda na natureza, na música, no amor, na arte, leva muitas pessoas a intuir que existe algo sagrado na estrutura da realidade. 14º, a ciência não responde a tudo. A ciência é extraordinária para explicar mecanismos, mas não esgota perguntas sobre propósito, sentido, valor e fundamento. Último, a noção de Deus para nesse nível mais profundo. 15º, grandes tradições espirituais não surgiram do nada. As religiões acumulam séculos de reflexão, testemunho, mística e sabedoria moral. Para os crentes não faz sentido reduzir tudo isso a erro, manipulação ou delírio coletivo. Afinal, quem está certo? Essa é justamente a força do tema. Não existe resposta simples. Universalmente aceita e capaz, de encerrar a discussão para todos. Os argumentos contra Deus apelam à razão crítica, à ausência de prova empírica, e o sofrimento do mundo. Os argumentos a favor apelam à origem do universo, à estrutura da realidade, a moral, a consciência e a experiência, humana do sagrado. No fundo, essa não é apenas uma pergunta intelectual, ela mexe com identidade, medo, esperança, sentido da vida, visão do mundo. A maneira como alguém responde a perguntas sobre Deus pode influenciar sua ética, sua forma de sofrer, de amar, de enfrentar a morte e de compreender a existência. Talvez por isso debate nunca morra, porque discutir Deus é, em última análise, discutir o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Eu sou Marcos, pesquisador de paranormalidade do Paranoia SA, e antes que você pergunte, sou agnóstico, mas eu quero saber de você, se você é ateu, agnóstico, cristão, se você crê em Deus ou não e por quê. Muito obrigado, até o próximo vídeo.